Bem-vindos e bem-vindas ao projeto Aulas Abertas do Centro Cultural da UFMG. Meu nome é Djomira Faria, sou professora do curso de Turismo e atualmente na direção do Espaço do Conhecimento. Agradeço ao meu colega, professor Fabrício, meu colega da DAC, pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Nossa conversa de hoje será sobre público e ações educativas em museus, especificamente, claro, o Espaço do Conhecimento UFMG. Gostaria de começar esta nossa aula comentando dois aspectos relevantes que observei ao desenvolver a minha pesquisa de doutorado, cujo tema foi os impactos sociais e econômicos do Inhotim no território, considerando Brumadinho, Belo Horizonte e Minas Gerais. Minha pesquisa me mostrou dois aspectos relevantes para o que vamos conversar hoje. O primeiro é que, para estimar os impactos dos museus, principalmente sociais e econômicos, é fundamental conhecer o público visitante. E o segundo refere-se ao movimento de revalorização de museus, centros culturais, casas da cultura e similares que ocorreu no mundo nas últimas décadas. No Brasil, considerando o período de 1980 a 2010, ou seja, nesses 30 anos, foram inauguradas 26 instituições culturais a cada ano, o que, em média, representa 2 equipamentos culturais a cada mês. Os museus, hoje em dia, são espaços de arte, de cultura, local de divulgação e produção de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, se constituem centros de consumo, com livrarias, restaurantes, lanchonetes, às vezes até um transporte interno, além de várias apresentações culturais. E assim eles vão se adaptando às tendências emergentes no mundo contemporâneo de centros de visitação que oferecem um leque diversificado de opções ao visitante. Assim, é interessante observar que o Circuito Liberdade e o Espaço do Conhecimento foram implantados em 2010, e eles estão inseridos neste movimento amplo de revalorização da cultura e dos equipamentos culturais. Mas qual a importância de se conhecer o público de museus? Vou citar 4 aspectos. Primeiro, auxiliando sobremaneira na definição das ações realizadas pelos museus, na estratégia a seguir, visando atingir os objetivos da instituição, fornecendo insumos para monitoramento ou avaliação das ações de gestão e, claro, conhecer os impactos de um museu no seu entorno. Assim, conhecer o público significa balizar as ações e definir estratégias de gestão. Atualmente, existem diversas pesquisas sobre público de museus e se observa certa convergência em relação aos resultados. Vou apresentar para vocês aqui o resultado de alguns desses estudos. Então, vocês podem ver aqui pesquisas realizadas no Espaço do Conhecimento, no Museu de Ciências, no Inhotim e no Museu do Futebol, em São Paulo. A primeira coisa que se observa é com relação à predominância do público feminino, com exceção do Museu do Futebol. Depois temos a autoescolaridade dos visitantes dos museus. Visitantes que refletem aqui pessoas que têm ensino superior incompleto, completo e pós-graduação. Com relação à idade média dos respondentes, como no Museu do Futebol é um pouco inferior, e aqui uma informação importante, que é a idade das crianças que nos visitam, principalmente no Espaço do Conhecimento, de 5 a 9 anos, mostrando a importância de formação do público. E uma renda familiar, em geral, acima dos 5 salários mínimos. Sabemos que há uma relação muito direta entre quantidade de visitas e renda familiar. Então, nessa pesquisa, no Museu de Ciências Naturais e no Espaço do Conhecimento, considerando o eixo vertical como quantidade de visitação no ano, e o eixo horizontal, a renda
do respondente, né, na verdade a renda familiar, temos que quanto mais aumenta a renda familiar, mais ocorrem visitações nos museus. Então, o que podemos concluir desses números é que existe uma elitização dos visitantes de museus, seja de arte, de história natural, de divulgação científica e cultural, como espaço do conhecimento, e também dos esportes, como no caso do Museu do Futebol. Agora vamos focar no espaço do conhecimento, um lugar de divulgação das pesquisas na área de ciências e cultura da Universidade Federal de Minas Gerais. Seu objetivo é produzir e divulgar conhecimento nas áreas da educação, da ciência e das humanidades, desenvolvendo exposições e atividades geradoras de reflexão crítica a um público amplo e diverso. Temos então um grande desafio. Como levar esse conteúdo que está inserido no espaço do conhecimento a outros públicos? Como facilitar o acesso? Como disseminar o conhecimento e permitir que mais pessoas usufruam desta riqueza, que é o conhecimento acumulado na universidade e divulgado no espaço do conhecimento? As ações educativas, então, passam a ser chave nesse processo. São fundamentais na elaboração dessa resposta e no alcance dos objetivos pretendidos pela instituição, ou seja, pelo espaço do conhecimento. Conhecendo, então, nosso público atual, público espontâneo, que não é diverso de outros museus, como vocês viram, e sabendo o que pretendemos, que consiste na democratização do acesso e incentivo à produção cultural, quais ações realizamos? Então, passo agora a palavra para a professora Cibele, coordenadora do Núcleo de Ações Educativas do Espaço do Conhecimento, que irá mostrar a vocês as atividades que realizamos visando levar nosso conteúdo do Espaço do Conhecimento, a públicos diversos, ampliando acessos e possibilidades. Muito obrigada e passo a palavra para a professora Cibele. Olá a todos e todas, eu sou Cibele Diniz, professora da FACE, UFMG, e com muita alegria e com muito orgulho, coordeno atualmente o Núcleo Educativo do Espaço do Conhecimento UFMG. Confesso que quando assumi a coordenação do núcleo, há quase 5 anos atrás, eu não tinha real dimensão da importância do trabalho educativo nos espaços culturais. E foi principalmente a partir da prática que eu entendi o quão transformador é esse trabalho, tanto para quem vivencia as ações educativas como público, como para quem as elabora e as executa. O museu é um espaço de educação não formal, onde a aprendizagem acontece a partir da reflexão, do encontro e do diálogo. Por isso, o trabalho dos educadores de museus deve ser, em essência, estimulador e questionador. Ele deve ter como finalidade gerar perguntas e provocar conversas durante e depois das visitas. Deve explorar os recursos das exposições de modo a aguçar a imaginação e o sentido dos visitantes, a provocar as suas memórias e emoções. Deve trazer também temas como diversidade, representatividade e inclusão. Deve ter como objetivo, crescentemente, incorporar as pessoas com deficiência. Deve compreender os diversos e complexos saberes trazidos pelos públicos. Deve contar com pessoas de diferentes áreas, incluindo as artes, o que permite incorporar linguagens como o teatro, a música e a literatura às atividades. Para além do público que realiza visitas espontâneas ao Espaço do Conhecimento UFMG, que já foi mencionado pela Diomira, o museu também recebe grupos escolares. Essas visitas são agendadas a partir de parcerias com as secretarias de educação, com outros órgãos governamentais e também através da demanda espontânea das escolas. Em 2019, o espaço recebeu quase 12 mil estudantes,
73% deles de escolas públicas e de turmas que vão desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Essa visitação escolar permite a aproximação do museu a diferentes públicos, bem como a formação de novos públicos. É comum recebermos alunos que nunca haviam visitado um museu ou espaço cultural e que não sabiam da existência de uma universidade federal pública e gratuita em Belo Horizonte. Nesse caso, o trabalho educativo é também de expansão de horizontes para esses visitantes, convidando-os a serem futuros universitários, cientistas, artistas e, por que não, educadores de museus. Durante a pandemia, buscamos nos manter próximos desses públicos, migrando as nossas atividades para os meios virtuais. E isso representou um grande desafio em termos de produção de conteúdo e de atividades dialógicas. Responder a esse desafio só foi possível através do grande empenho da equipe educativa e da sua integração aos demais núcleos do museu, os núcleos de astronomia, comunicação, audiovisual, expografia, produção e administrativo. A partir desse trabalho coletivo, elaboramos uma visita virtual à exposição Mundos Indígenas, disponível no YouTube. Desenvolvemos também vídeos de oficinas, de contações de histórias, vídeos em libras, podcasts, threads para o Twitter, enquetes junto ao público, textos para o blog, playlists musicais, lives e um clube de leituras. Essa produção virtual tem nos permitido alcançar novos públicos, inclusive de fora de Minas Gerais e do Brasil. Criamos também o projeto Espaço Aberto a Educadores para compartilhar junto aos professores da educação básica esses conteúdos e também receber relatos sobre visitas de suas turmas aos museus. Por fim, quero falar de um projeto que foi pensado pelo Educativo para compor a próxima mostra temporária do museu. A mostra Universidade e Cidade será exibida nas mídias e em diferentes telas distribuídas por Belo Horizonte. No projeto Mirantes, estudantes e professores foram convidados a produzir fotos a partir das janelas das suas casas e também uma mensagem sobre os seus sentimentos no momento da foto. O projeto é um convite para vermos a cidade a partir do olhar dos visitantes, que não podem estar conosco presencialmente devido ao fechamento temporário do museu. Com isso, transformaremos nosso próprio olhar sobre a cidade e sobre o mundo durante a pandemia. Quero terminar com um convite para que vocês também sejam mirantes dos conteúdos do Espaço do Conhecimento UFMG e também compartilhem com a nossa equipe educativa as suas emoções, percepções e experiências. Muito obrigada!